Oi, pessoal, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula no dia de hoje, certo? Hoje a gente vai começar um novo conteúdo e aí eu vou fazer uma apresentação em lâmina de slide, porque aí a gente vai associando tanto o conteúdo como também as imagens, para ficar melhor de vocês entenderem, tá bom? Então vamos lá, pessoal, para o nosso novo conteúdo, chamado de litosfera e dinâmica interna da Terra. As esferas da Terra. A superfície da Terra é componente de uma camada rígida do planeta, constituída por rochas e minerais, que chamamos de litosfera. A litosfera tem estreita relação com outras duas camadas, a hidrosfera e a atmosfera. A hidrosfera é a camada descontínua de águas que envolve a Terra, e a atmosfera é a camada gasosa que envolve todo o planeta. Na atmosfera também há água no estado de vapor. A interação dessas três camadas, ou esferas, forma a biosfera. Os elementos da biosfera não ocorrem isoladamente. Eles interagem entre si e a alteração de um deles pode desequilibrar todo o conjunto. Da superfície ao interior da Terra. O planeta Terra, gente, ele é composto de camadas. E aí essas camadas, elas podem ser divididas, né, aí em três fases. A crosta terrestre, né, que é uma camada de fina espessura que envolve a Terra, composta sobretudo de basalto e granito, juntamente com a parte superior do manto, forma a litosfera. Temos o manto. O manto, abaixo da crosta, é a camada que envolve o núcleo da Terra. É composta de minerais ricos em silício, ferro e magnésio. E temos o núcleo. O núcleo é a parte interna da Terra, constituída por níquel e ferro. Com temperatura em torno de 500 graus, divide-se em núcleo externo, com consistência mais líquida, e núcleo interno, composto de minerais supostamente sólidos. Desde a origem da Terra, muitos processos internos e externos, né, aconteceram provocando modificações entre suas paisagens. A fim de organizar a evolução da Terra e os fenômenos naturais ocorridos nessa longa jornada, utilizamos de um calendário geológico com unidades de medida em milhões de anos, bem diferente do que estamos usando no dia a dia. E aí vocês podem observar mais detalhadamente esse calendário no livro de vocês, na página 98. E aí eu também vou acrescentar aqui uma animaçãozinha para vocês entenderem mais ou menos, né, como foi feita essa cronologia. O planeta Terra surgiu há cerca de 4 bilhões e meio de anos. É muito difícil mensurar quanto tempo é isso, porque o tempo geológico é muito diferente do tempo histórico, que conhecemos melhor. O tempo histórico se refere à existência do homem, que surgiu apenas alguns milênios atrás. Se todo o tempo geológico, ou seja, a idade da Terra, fosse reduzida a um dia, as primeiras civilizações humanas teriam surgido nos últimos 3 segundos. O tempo geológico é dividido em éons, que são divididos em eras, que se dividem em períodos. Há cerca de 4 bilhões e meio de anos atrás, a Terra surgia. No primeiro éon, Adiano, o planeta era uma esfera de magma em ebulição. Por isso o nome Adiano, que vem de Hades, que significa inferno. O éon arqueano tem início com a formação das primeiras rochas depois de um processo de resfriamento da Terra. Neste éon, surgiram as primeiras cianobactérias, que começaram a oxigenar os oceanos. Depois veio o éon proterozoico, quando este oxigênio começou a reagir com o ferro que havia no oceano.
Assim se formaram os grandes depósitos minerais de ferro que são explorados por nós hoje. Só no fim do Proterozoico surgiram os primeiros seres pluricelulares. Estes 3 primeiros éons são chamados de pré-cambrianos e representam 88% de toda a existência da Terra. No nosso dia, duraria até 8 da noite. O próximo éon fanerozoico perdura até os dias de hoje, dividido em eras paleozoica, mesozoica e cenozoica, que se dividem em vários períodos. O primeiro período da era paleozoica é o Cambriano, marcado pela explosão cambriana, uma grande diversificação dos seres vivos que eram restritos ao ambiente marinho. Os fósseis mais abundantes deste período são os trilobitas, um dos primeiros animais a possuir olhos e uma carapaça rígida. No Ordoviciano surgiram os primeiros peixes, que ainda não possuíam mandíbulas, os agnatas. Só no período Siluriano apareceram peixes com mandíbulas. Evento importante na história evolutiva dos vertebrados. Surgiram também as primeiras plantas vasculares que começaram a povoar o meio terrestre. No Devoniano, surgiram as primeiras florestas e a quantidade de oxigênio na atmosfera aumentou muito. Pequenos insetos e vermes começaram a viver fora dos oceanos. Surgiram os primeiros peixes com pulmões, que deram origem ao modo de vida anfíbio. No Carbonífero, predominavam grandes florestas alagadas com samambaias gigantes, ambiente propício ao desenvolvimento dos anfíbios e insetos. Alguns insetos desenvolveram asas, sendo os primeiros seres a voar. O período tem esse nome devido à decomposição da grande quantidade de matéria orgânica, que originou depósitos de carvão mineral explorados por nós hoje. Os primeiros répteis apareceram no final do período, primeiros animais a botarem ovos, o que prova que o ovo veio muito antes da galinha. No Permiano, o clima da Terra ficou mais árido. No final do período aconteceu a maior extinção em massa da história da Terra. 96% das espécies desapareceram. No primeiro período da Era Mesozoica, o Triássico, surgiram os primeiros dinossauros e primeiros mamíferos de pequeno porte. O Jurássico foi o período do apogeu dos dinossauros, dos grandes saurópodes e dos pterossauros, répteis voadores. Surgiu também a primeira ave. No Cretáceo surgiram as primeiras plantas com flores, que contribuíram para o surgimento de animais como borboletas e abelhas. No final do Cretáceo, houve a extinção dos dinossauros, causada pelo impacto de um asteroide de 10 quilômetros de diâmetro com a Terra. A extinção dos répteis gigantes possibilitou, então, o desenvolvimento dos mamíferos. Na era em que vivemos, a Cenozoica, começa com o período Paleógeno, quando surgiram as primeiras baleias, aves modernas e primatas. Atividades geológicas deram origem a algumas das principais cordilheiras atuais, como o Himalaia, os Alpes e os Andes. No período Neógeno, a fauna passou a ser dominada pelos mamíferos, que se diversificaram e desenvolveram seu tamanho. Surgiram os primeiros hominídeos. No último e atual período, o Quaternário, o homem evoluiu até o estado atual. Começou a andar com 2 pernas. O cérebro ficou maior. Dominou as ferramentas de pedra. Ampliou sua distribuição geográfica. Dominou o fogo. Dominou a agricultura e a população mundial começou a aumentar. Aqui estamos, mas a história da Terra não acabou. Todos os dias, espécies surgem e desaparecem. Gostamos de achar que o ser humano é o ápice da evolução. Mas a grande verdade é que estamos aqui há muito pouco tempo para nos considerarmos os donos do mundo, não é mesmo? Dando continuidade, vem a deriva continental e a tectônica de placas. Alguns cientistas, ao longo do tempo, estudaram o tema e levantaram algumas hipóteses da movimentação dos continentes entre eles. O alemão Alfred Wegener, que elaborou a teoria da deriva continental,
divulgada em 1912, é um exemplo deles. Alfred, gente, ele se baseou em 3 teorias. A questão do formato dos continentes que se encaixavam por exemplo, o continente americano que se encaixava na África, no continente africano. A questão dos resíduos fósseis e também dos minerais, que eram bem compatíveis, principalmente do continente africano com a região aqui da América do Sul, certo? Só que para Alfred, ele achava que os continentes flutuavam, né, sobre as águas do oceano. E aí, claro que essa teoria, ela tinha um pouco de verdade, mas quando ele fala da flutuação, vem o equívoco. E aí, dando continuidade, né, a teoria das placas tectônicas apresentada no início de 1960 contemplou a teoria de Weger, ao comprovar que a litosfera é desconstituída e fragmentada em grandes blocos rochosos, denominados de placas tectônicas ou litosféricas. A teoria das placas tectônicas foi elaborada pela geóloga e estudiosa de cartografia oceanográfica americana chamada de Marie Tarp e pelo oceanógrafo Bruce Enzer, após ela ter feito o primeiro mapeamento do fundo do mar em 1948. E aí só assim, gente, foi possível comprovar que o que acontecia para esses blocos se soltarem, né, era justamente a movimentação que existia no interior da Terra. Temos também as formas da superfície terrestre, que é o que a gente chama de relevo. O nosso planeta é bastante irregular. Existem áreas de terrenos mais elevados, outros mais baixos. Alguns são mais planos e outros apresentam ondulações. Como podemos constatar, o relevo pode apresentar variações de altitude. Para determinar a altitude de um lugar, usamos o nível do mar como ponto de referência. As principais formas de relevo que a gente tem aqui no nosso planeta, né, são as montanhas, que são as maiores elevações encontradas no relevo terrestre. O conjunto dessas elevações é chamado de cordilheiras ou cadeia de montanhas. O relevo montanhoso é mais irregular e abrupto por ter sido formado recentemente. Sofreu poucas erosões. Temos os planaltos, que correspondem a superfícies irregulares, que podem ser compostas de diversas formas, como morros, serras e chapadas. Nos planaltos, a ação da erosão provocada pela chuva e pelos ventos, entre outros agentes, é maior que o acúmulo de sedimentos provenientes em outras áreas. Temos as planícies, que são superfícies mais ou menos planas. Diferentemente dos planaltos, nelas predomina o processo de acumulação de sedimentos, ou seja, processo de acumulação de sedimentação. Existem vários tipos de planícies, como as fluviais, cortadas por grandes rios, e aí um exemplo que a gente tem aqui no Brasil é a da Amazônia, e as litorâneas, que são próximas ao litoral. Temos também, né, por fim, a depressão, que são terrenos mais baixos que as unidades de relevo vizinhas, ou seja, uma depressão relativa ou se encontram abaixo do nível do mar, o que chamamos de depressão absoluta. São superfícies mais planas, geralmente em inclinação suave, resultante do prolongado processo erosivo. E aí, não menos diferente, o relevo oceano ele também se caracteriza com o relevo continental, só que, claro, com intitulações diferentes, né? Mas o processo de formação é praticamente o mesmo, em decorrência dessa variação de relevo, tá? E aí a gente tem, né, a princípio, a plataforma continental, que estende-se pela orla marinha, chegando a 200 metros de profundidade. É recoberta por sedimentos originados do continente, que são levados por rios, ventos, enxurradas e geleiras, o que propicia grande concentração de recursos minerais, como o petróleo e o gás natural.
Esses combustíveis fósseis foram formados há milhões de anos pelo acúmulo de organismos marinhos. Temos também a região pelágica, que corresponde ao fundo dos oceanos, atingindo até 5.000 metros de profundidade. Entre a plataforma continental e a região pelágica, existe a talude continental, área com grande declividade que pode chegar a 3.000 metros de profundidade. E aí, gente, já se soma uma profundidade de 8.000 metros quando a gente atinge aí a talude continental. E temos também a região abissal, que é a mais profunda dos oceanos, em geral situada perto dos continentes. É formada pelas fossas submarinas com mais de 5.000 metros de profundidade. Nelas vivem poucos seres vivos em razão da pequena quantidade de nutrientes e da baixa temperatura. Os seres vivos que habitam essas áreas apresentam adaptações específicas ao ambiente. A maior das fossas oceânicas conhecidas é a Depressão Challenger, com 11.033 metros de profundidade, localizada na Fossa das Marianas, a leste das Filipinas. E aí eu também vou acrescentar aqui um GIF, né, para vocês terem noção de como é feita essa questão do relevo oceânico. Aí, pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado do novo conteúdo. A gente vai aprimorar ele mais, né? Aí nas nossas aulas, tanto presenciais como também remotas, tá certo? Um cheiro e até breve.